Eu diria que religião e política constituíram, de fato, grandes elementos que conferiam sentido à existência no começo do século XX. Pois bem, e nas sociedades contemporâneas, como é que isso fica? Nas sociedades contemporâneas, a gente observa a derrocada de todos esses elementos, né? Por um lado, a ascensão de uma sociedade de consumo cada vez mais interessada na conquista de bens, na posse, nas experiências que a posse desses bens pode trazer. Também já falei várias vezes sobre o consumo na contemporaneidade. E o que acontece é que, por um momento, entender a sociedade de consumo pressupõe entender também a quebra de um paradigma do trabalho. Um paradigma no qual o trabalho e a consequente experiência de classe social calcada na posição ocupada no posto de trabalho refletia também algo de um sentido maior à existência pela sua formação, pela sua capacidade, por aquilo que você de fato contribui para o mundo, né? E atualmente não, atualmente a gente percebe como isso meio que se difundiu. O trabalho é um dos elementos da vida, ainda bem importante, sim. Só que as pessoas elas conferem significados, digamos assim, subjetivos, cada vez mais singulares ao trabalho que elas realizam. E o sentido do trabalho é cada vez mais autocentrado, ele não é algo relacionado a uma identidade coletiva de trabalhadores, mas sim algo que eu faço e eu busco o meu sucesso, eu busco o meu desempenho na sociedade de consumo na qual eu preciso mostrar que eu sou capaz, que eu tenho determinados bens, eu sou forçado inconscientemente a realizar determinadas práticas, porque isso é uma forma de afirmação e algo que confere sentido à minha existência, meu estar no mundo passa por relações de consumo e cada vez menos por relações de um trabalho fixo. As pessoas migram muito mais de trabalho, de ocupação, de profissão, as pessoas se formam numa área e atuam em outra. Então, isso é muito mais fluido e o sentido do trabalho, então, é muito mais para que eu tenha reconhecimento que eu sou uma pessoa bem-sucedida mais do que eu sou uma pessoa de tal e tal classe trabalhadora, que faz tal e tal coisa, que tem tal ofício, que, enfim, defende tal e tal causa. Essas organizações de classe a gente percebe também como ruíram e o trabalho continua assim dando sentido a muitas vidas pessoais, mas aponta-se para o declínio da sua função principal como um horizonte de sentido que não dá mais para ser sustentado. Então, nesse contexto, o trabalho assume mais a função de um arrimo pessoal e do que um horizonte de sentido, né? Dessa vocação, dessa consciência de classe, né? E para além dessa questão do trabalho e consumo, a gente também percebe claramente na política uma diminuição notável no grau de identificação dos indivíduos com os partidos, com causas, com ideais, que muitas vezes hoje estão muito mais difusos e atravessam diferentes posicionamentos partidários. Então, não que as causas políticas tenham diminuído, embora a gente também perceba um aumento no desinteresse por questões políticas, principalmente a política institucional, partidária, mas o que a gente observa é que viver por uma causa, viver por um ideal político coletivo, deixou de ser um modelo da sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea está muito mais individualista do que coletivista, né? Houve um deslocamento aí. E a militância ela tende a se inscrever muito mais no horizonte de
vidas individuais, vidas pessoais, vidas familiares, para a partir daí pensar a transformação do coletivo. Então, aquela ideia de começar pela sua casa, pela sua vizinhança, ações também um tanto quanto micropolíticas, né? E o sentido da política, então, ele deve ser buscado a partir dessa perspectiva, a partir do sentido da própria vida, da própria existência. Mas não dá para negar que exista, de fato, uma tensão entre os interesses coletivos e a felicidade pessoal, porque, para muitos casos, defender interesses coletivos esbarra diretamente nos privilégios de classe, de renda, de educação, de acesso a determinados ambientes, e pensar em democratização e interesses mais coletivos nem sempre está de acordo com aquilo que você busca de fato para a sua vida pessoal. E eu queria terminar aqui com a questão da fé, da religião, que aqui no nosso país, no nosso continente latino-americano, é um tanto controversa. A gente pode dizer que para os países europeus, Estados Unidos, Canadá, de fato, a gente observa esse desencantamento, essa secularização na situação contemporânea, essa tal incredulidade, uma espiritualidade muitas vezes apartada da noção de religião. Aliás, falando sobre movimentos novelistas, isso também tem tudo a ver. Confiram lá também um vídeo sobre a nova era. E o que a gente percebe, então, a partir da nova era, é que muitas vezes as práticas espirituais individuais prevalecem sobre as práticas rituais coletivas. Atualmente, a busca espiritual ela é pessoal, ela pode ser pessoal e pode estar inserida em alguns locais, em alguns eventos, mas ela não se fixa, ela não está inserida de fato em processos muito coletivos, né? Mas, América Latina, Brasil, a gente percebe, sim, a existência da fortaleza da religião, né? Principalmente com movimentos de adesão a igrejas evangélicas neopentecostais. O fenômeno da religião neopentecostal no Brasil e na América Latina revelam um outro paradigma, porque são religiões baseadas muitas vezes em conversão e que, de fato, impactam muito a subjetividade das pessoas que são dessas religiões. Os fiéis muitas vezes adotam estilos de vida, eles têm que adotar esses estilos de vida e encontram um novo sentido para sua existência a partir da conversão religiosa. Isso significa que para esses grupos ainda até majoritários aqui no Brasil e América Latina, principalmente os cristãos, também incluindo aí os católicos, o sentido da existência ainda está, sim, atrelado a Deus, a uma existência extra-mundana. E é essa rede coletiva que essas igrejas formam que acaba atuando como um suporte na vida material, no mundo atual de hoje, que ampara esses fiéis, essas pessoas e suas subjetividades a partir de algo em comum. A gente pode até perceber como as pessoas se denominam cristãos, como querendo se diferenciar e pontuar o seu grau de pertencimento, não só religioso, mas uma forma que confere sentido à sua existência, né? A questão é que esse desenvolvimento espiritual, pessoal, se funde muitas vezes com uma série de práticas realizadas sob a tutela de uma determinada autoridade institucional religiosa, né? No Brasil, a gente percebe o outro lado desse fenômeno, que é a individualização, um número significativo de pessoas que afirma crer em Deus sem precisar recorrer a uma instituição. Cada um crê em Deus da sua maneira e faz o que acha que tem que fazer para sustentar essa fé. Agora, se a gente for refletir sobre esse papel
da religião na subjetividade contemporânea, a gente percebe, então, que acho que mais do que o Estado, mas está lado a lado com o consumo, ela atua, de fato, com a construção, a conformação do ser estar no mundo e da experiência disso, né? Muitas vezes a ideia de uma divindade protege as pessoas de uma noção de uma solidão que não é só uma solidão espiritual, mas uma solidão social. O que eu quero dizer com isso? Que a fé é tanto um suporte como também um cimento cultural, né? Porque se baseia numa representação coletiva, particular da subjetividade. É um mecanismo peculiar a partir do qual as pessoas se apoiam e isso se dá permitindo, então, que elas consigam se expressar no mundo, suportar as experiências dessa vida a partir de algo muito maior. Eu não estou criticando aqui nenhuma religião, eu estou tentando entender em termos sociais como que essa eficácia simbólica se dá e seus efeitos na sociedade contemporânea. Não dá para negar que tem uma eficácia simbólica, porque as pessoas, de fato, verbalizam a todo momento que elas só estão aqui hoje por causa de uma divindade. Então, Deus opera milagres na existência cotidiana, mundana das pessoas, que dá forças para que elas sigam em frente, realizando as suas tarefas no mundo. Então, de fato, a fé atua, né, como esse suporte. Então, eu chegaria ao final desse vídeo com a seguinte conclusão. Consumo, por um lado, né, consumo de experiências, consumo efêmero, efemeridades, múltiplas identidades e experiências de fé, experiências religiosas. Trabalho deixou de existir, se esvaiu. Política, a gente vive um grande momento de crise política, mas também existem outros movimentos coletivos aí surgindo, mas ainda estão bem no início e com força bem reduzida. Então, duas grandes vertentes que conformam hoje a experiência subjetiva na contemporaneidade.